Muito bom dia! Que bom que você está aqui comigo de novo para a nossa Business Call, a nossa reunião semanal que a gente faz aí toda segunda-feira de manhã, para a gente dar um ânimo na nossa semana, para a gente trazer novidades, inputs, insights do mercado corporativo para o nosso trabalho de consultoria de imagem. Então, é a sua chamada semanal para o seu negócio e vem comigo que hoje eu vou falar de temas muito legais. Olha só, a gente vai falar sobre fit cultural, sobre ambição silenciosa, já ouviu falar sobre esse termo? E no final vou dar uma dica de um super festival que vai começar ainda nessa semana e que vale muito a pena a gente acompanhar. Vamos lá, então? Então vamos falar sobre o nosso primeiro tema, que é sobre fit cultural, que é um termo que eu ouvi nesses últimos dias com alguma frequência e que ele não tem nada de novo, tá? Mas eu achei muito interessante essa frequência de menções e aí eu fui ler, entender melhor e trazer para cá. Então é um termo novo que a gente tem que ficar de olho, ele chama fit cultural, que nada mais é que um alinhamento de valores. E como aqui a gente está falando de mercado corporativo, a gente pode colocar o conceito de fit cultural como um alinhamento dos valores da empresa e das pessoas que trabalham nela, tá? E por que que isso é tão importante para o nosso mercado de consultoria de imagem corporativa? Olha só o que fala a Harvard Business Review, tá? Que é a revista da Harvard. O fit cultural é a probabilidade de alguém refletir e ser capaz de se adaptar às crenças, atitudes e comportamentos centrais que compõem a sua organização. Então, a empresa ela tem valores, metas e práticas, e ao contratar esses funcionários, né, as pessoas para trabalhar lá, eles vão procurar esses mesmos valores nesses candidatos. E quando a gente faz uma consultoria de imagem corporativa, a gente também busca esses valores para que isso fique cada vez mais claro e visível na imagem dos funcionários, dos colaboradores. É importante ressaltar também que esse fit cultural, essa adequação cultural, ela não significa, né, deixar as pessoas iguais ou só contratar pessoas iguais. Os valores e os atributos que compõem essa cultura, eles podem e devem estar em uma equipe diversificada, tá? O que eu acho interessante da gente trazer isso, né, esse conceito de fit cultural, dessa adequação, desse alinhamento, é dizer que a gente não apaga a essência, a personalidade de ninguém, mas a gente faz esse fit, essa adequação, né? Procura na pessoa o valor dessa empresa, os valores, a missão, o propósito, enfim. Então, por isso que eu acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho, porque quando a gente vai pesquisar o termo de fit cultural, você vai ver muito ali no preparatório para entrevista de emprego, por exemplo, né? Então, como que eu vou me preparar para passar naquela vaga, né? Então, eu vou entender ali aqueles, né, valores da empresa, se eu tenho dentro de mim, ou se faz sentido para mim, se eu acredito, se eu sou capaz de me adequar e me adaptar para o que eles procuram, para o que eles precisam, a chance de ser contratado é maior. Mas, olha que interessante esse desdobramento que eu encontrei sobre fit cultural. Ele fala assim, ó, os futuros e atuais colaboradores são um reflexo da organização e, portanto, embaixadores da marca da empresa. Se ela promove uma certa cultura e um conjunto de valores, mas ainda assim eles estão agindo de forma oposta, isso causa uma dissonância entre a forma como ela é vista e como ela deseja ser apresentada. Por isso mesmo, quanto melhor a adequação cultural entre ambos, mais forte será a marca empregadora. Requisito tão importante na aquisição de talentos. Olha como marca, embaixador de marca, representante da empresa, tem a ver com cultura, não é só com roupa. Quando a gente fala de imagem, né, a gente fala de aparência, a gente fala de comportamento e a gente fala de comunicação em geral também. Ou seja, tudo a ver com o nosso trabalho. Então, vale muito a pena se aprofundar nesse assunto. Eu vou deixar uma matéria também sobre fit cultural que fala um pouquinho para vocês entenderem e se aprofundarem melhor. Agora, para o nosso segundo tema, que é um outro termo também, uma expressão que eu li recentemente numa matéria da Forbes, que chama Quiet Ambition, que é algo como ambição silenciosa. O que que isso significa? Significa que subir na carreira, olha só, na escada corporativa, já não é mais prioridade para muitos profissionais. E quem lidera esse movimento é a geração Z. O que está acontecendo? Teve uma pesquisa da Gallup, onde eles perceberam que apenas 4% dos funcionários consideram ser promovidos ao alto escalão como um importante objetivo da carreira. Então, o ser promovido, o ascender, o chegar ao topo, não é mais tão prioridade assim.
Olha só, dos entrevistados, 38% estão interessados em se tornar gestores de equipe na empresa em que trabalham e 62% preferem permanecer como estão, sem pessoas abaixo. 37% dos entrevistados afirmaram que um dia estarão interessados no trabalho do seu chefe, mas 91% citaram que os motivos, né, para eles não quererem, então, serem promovidos, que é a responsabilidade associada à liderança, né, o estresse, a pressão de você estar num cargo de liderança e também como trabalhar muitas horas. Então, essa nova geração, a geração Z, que está aí no mercado de trabalho, eles estão redefinindo o que significa ter sucesso profissional. Então, essa geração está redirecionando essas suas prioridades, né, e essa ambição. Então, em vez de você estar pensando na ascensão de carreira, eles estão priorizando a vida pessoal, tá? E aí, por que que eu estou trazendo isso? Que aí eu acho que é muito interessante quando a gente fala de consultoria de imagem corporativa e quando a gente fala de visual, a gente fala de roupa, a gente associa muito a mensagens como liderança, autoridade, poder, presença, que faz muito sentido e é o que muitos buscam também. Só que quando a gente começa a ler sobre isso e a ver matérias mais no dia a dia e coisas do nosso cotidiano nesse sentido, a gente começa a repensar essas recomendações. Será que todo mundo, então, quer ser autoridade, quer ter poder, quer ter liderança assim? E nem por isso essa pessoa não vai ser um cliente de consultoria de imagem. Eu digo isso porque o ano passado, no final do ano, eu atendi uma profissional, uma mulher que durante o processo a gente pergunta sobre a questão profissional, aonde ela quer chegar, quais são as metas, né? O que a pessoa considera como sucesso. E foi a primeira cliente que falou para mim: olha, eu não tenho a menor pretensão de crescer na minha carreira, eu não quero ser promovida, eu estou muito bem aonde eu estou, eu tenho tempo para minha família, eu tenho tempo para os meus filhos, eu vou lá, trabalho e volto para casa. E eu achei muito legal, inclusive foi um grande aprendizado essa leitura dela com relação ao sucesso e à ascensão profissional. Então, para mim, ficou muito marcado. E aí, quando eu li essa matéria um pouco depois desse atendimento, eu falei: realmente está acontecendo. E essa cliente não é geração Z, não, tá? Mas a geração Z aí está liderando esse movimento. Então, é importante a gente ficar de olho que tipo de mensagem a gente vai colocar no ambiente de trabalho. Poder, autoridade, sucesso, sim, faz muito sentido, mas a gente precisa entender que não é todo mundo que deseja isso. Então, fica um toque aí para a gente, profissional, consultoria de imagem. E para finalizar, para a gente começar aí a nossa semana com uma super dica, agora ainda essa semana, no dia 8 de março, começa o South by Southwest, que é um festival, também conhecido como SXSW, que acontece na cidade de Austin, no Texas, nos Estados Unidos, e é um festival que eles costumam chamar como o epicentro global da inovação, da criatividade e de várias discussões aí que vão moldar o nosso futuro. Ele é um festival já antigo, acontece desde 1987, ele começou como um festival de música, mas aí passou a ter discussões muito relevantes sobre o futuro e questões aí que estão acontecendo no mundo. Então, ele acaba sendo um ponto de encontro ali para visionários, criativos digitais, líderes de diversas indústrias que vão para lá conversar. E, gente, é uma programação muito robusta. Olha só, são 450 palestras, né, o que está confirmado até agora. Eles dividem em 24 grandes temas e tem shows, filmes, enfim, é uma agenda super ampla e que envolve um público também muito grande. Eles estão esperando aí cerca de 300 mil pessoas e gente aí de 110 países. Os brasileiros vão em peso, então, o que torna isso muito legal, porque a gente que não pode estar lá pessoalmente, a gente consegue acompanhar aí nas redes dessas pessoas, muitas plataformas, né? Muita gente vai informando aí sobre em tempo real o que está acontecendo. Então, para a gente que, né, gosta de olhar para o futuro, entender tendência, né, para moldar também o nosso trabalho e as nossas atitudes ali, é importante acompanhar. De temas, ó, a inteligência artificial vai dominar, então a gente vai ter lá como conteúdo, né, exemplos práticos aí do uso da inteligência artificial. Vai ter muito debate sobre os limites éticos, né, a legislação e até criativos dessa tecnologia, é uma coisa muito nova, a gente está aprendendo, então eles vão falar muito sobre isso. Outro tema muito legal que vai se trazer com peso, que vai ter até cria um tema, assim, uma trilha específica para esse tema, é a economia dos criadores de conteúdo. Então, essas pessoas aí que estão criando conteúdos para as redes. E aí eles vão falar sobre os impactos, os formatos e o futuro dessa economia de criadores de conteúdo. Então, para a gente que está nas redes sociais, criando para as marcas que estão trabalhando com essas pessoas, é muito legal também.
Sobre trabalho e mercado corporativo, que a gente também gosta muito, olha só o que ganha destaque. Então, a gente vai lá eles vão falar sobre as novas formas de trabalhar, né, alguns dos temas. O futuro do ambiente de escritório, também super interessante. Longevidade da população, neurodiversidade das empresas. Gente, eu amo esse tema, ainda vou falar um dia aqui no alinhamento sobre neurodiversidade, que é muito interessante. E as experiências essencialmente humanas, como empatia e gentileza. Olha então que legal, né, enquanto a gente fala de inteligência artificial, olha como essas emoções humanas, essas experiências humanas, como a empatia e a gentileza também vai ser alvo aí de muito estudo, muita discussão, ou seja, algo que está aí prevalecendo no futuro. Vou deixar o link da matéria da Fast Company também para vocês, que vai falar um pouquinho sobre o SXSW desse ano, o que esperar e também como acompanhar. Então fica aí a minha dica. Vai ter o link também da matéria da Forbes aqui na descrição do vídeo. Vou colocar também o link sobre fit cultural. E aí eu vou deixar mais 2 lembretes. Tem uma pesquisa que vocês me pediram sobre o curso de consultoria de imagem corporativa. Então, se você está interessada no curso, responde lá e diz para mim quais são os temas e assuntos que você quer ver no curso. E também na quarta-feira, no meu Instagram, 19h30, vai ter uma live. Então, eu quero conversar com você, se você gosta do tema mercado corporativo, e a gente vai falar sobre faturamento, sobre dinheiro, como que a gente faz para ganhar dinheiro com o mercado corporativo. A gente ganha, não ganha, é viável? Como que a gente vai precificar? Dá para viver de consultoria de imagem corporativa? Então, a gente vai falar sobre isso também lá na nossa live no Instagram, às 19h30, na quarta-feira. Então, te espero lá. Uma excelente semana para você. Obrigada por estar aqui comigo de novo mais uma segunda-feira. E semana que vem tem nova Business Call. Beijo, boa semana!